Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Didi Diniz e hoje... É isso mesmo, a galinha simplesmente virou o pote de água. Possui apenas... Ai, um bicho, uma vespa, não. Eu não vou gravar mais aqui fora. Não, pelo amor de Deus. Cadê? Não! Como eu estava falando, antes de sofrer um ataque de uma vespa lá no quintal, eu tive que mudar o cenário ou a gravação para uma interna, vamos dizer assim. Oi, gente, aqui é o Didi Diniz, este é o canal do Didi Bocó e vou falar para vocês hoje como funciona a cena LGBT aqui nos Estados Unidos da América. Solta o som, DJ. O que algumas pessoas estavam me perguntando. Pois é, galera, como é a cena LGBTQI+, aqui nos Estados Unidos? Primeiro de tudo, galera, eu moro em Charlotte, na Carolina do Norte. O que isso significa? Significa que eu moro no sul dos Estados Unidos. Se vocês olharem a história da colonização dos Estados Unidos, vocês vão saber que aqui faz parte do Estados Unidos mais racista, machista, homofóbico, ou melhor, um Estados Unidos que tem mais dificuldade de lidar com a diversidade do mundo. Vamos dizer assim, para não usar um termo, um Estados Unidos babacão, né? Um Estados Unidos bostudo. Essa cidade em que eu vivo possui cerca de 700 mil habitantes e na região metropolitana 2 milhões. Aqui no sul dos Estados Unidos, a cidade LGBT mais amigável para nós, do nosso público, é a de Atlanta, na Geórgia. Eu já frequentei Atlanta uma vez, mas não frequentei a cena LGBT. Então, por exemplo, eu só vou falar aqui das cidades em que eu frequentei a cena LGBT. A cidade de Charlotte. Ela me lembra muito uma cena LGBT no interior de São Paulo, da onde eu sou. Quer dizer, possuem poucas opções para nós, mas as opções que existem são opções em que toda a comunidade LGBT vai. Porque é algo que eu noto de muito diferente em São Paulo, na capital. Lá a gente já começa a dividir em nichos. Por exemplo, o bar gay da POC, o bar gay da Yacht, da Riquinha, o bar gay do bar de cima, o bar gay das bombadinhas, a festa lésbica e as festas que tem mais drag queens, sabe assim, galera? Dos bares que existem aqui em Charlotte. Não gosto. Por ser interior, são mais heteronormativos, né? Eu, inclusive, já fui expulso de uma balada, se vocês quiserem saber por quê, acessem aqui. Acessem aqui embaixo o meu outro vídeo, tá bem? Como funcionam esses bares LGBTs aqui nos Estados Unidos? A maior parte do público é de homossexuais do sexo masculino que frequentam os bares. Eles têm formato assim de pub, meio pub americano. Tem lá o barzinho pra... Uma coisa importante também, tem outro vídeo meu aqui. Você sempre tem que dar gorjeta. Por exemplo, você pega um drink de $3, você tem que dar $4, porque tem que dar $1 de gorjeta. Toca muito pop, é claro, né? Coisa que a gente gosta. Música paz gay! Vai, Narcisa! Toca música paz gay! Existem várias televisões nos bares que ficam passando os clipes das músicas que estão sendo tocadas no momento. Eu amo isso, porque muitas vezes eu tô entediado, ou eu tô de saco cheio, ou eu quero desviar o meu olhar por algum motivo. Eu simplesmente desvio o meu olhar pra TV. E lá fico a noite inteira. Acho que por isso que americano não beija na boca. Porque eles entram na balada, eles ficam olhando a TV. Didi, qual é a cidade americana com a maior taxa de homossexuais por metro quadrado? E até mesmo por centímetros, que é o que a gente está procurando. Se tiver mais de 18, estamos felizes. Menos que isso, também. Horas, vamos gostar de tudo. A cidade mais LGBT dos Estados Unidos é São Francisco. Possui uma taxa muito grande de gays por metro quadrado. Além dessa, surpreendam-se, Austin, no Texas. Pois é, Austin e Houston, no Texas, possuem muitos homossexuais. E claro, as grandes cidades. Então temos aí Nova York, Los Angeles, Chicago. As que eu mais gostei, São Francisco e Chicago. Porque eu tô numa saga de procurar transporte público, e essas são cidades que possuem bons transporte público e uma boa comunidade LGBT. Mas eu acredito que Nova York também não tem erro, né, gente? Não tem erro. Nova York. Los Angeles eu achei bem interessante, tem bastante gente também. E essas são as cidades que eu posso falar, porque algumas outras eu frequentei, eu fui para as outras cidades, mas não frequentei a cena LGBT para poder falar sobre. Existem muitos bairros LGBTs friendlies aqui. Bairros em que a comunidade LGBT ela pode frequentar e se sentir mais seguro. E isso é muito importante pra gente, porque eu acho que em qualquer lugar do mundo em que estejamos, a gente vai sofrer homofobia. Então são ruas ou bairros, pequenos bairros
ou pequenas ruas específicas para o nosso público, com estabelecimentos para o nosso público. Então, e o que é muito legal também daqui é que todo estabelecimento que é mais amigável para o nosso público, eles colocam uma bandeirinha na porta e a gente sabe que a gente pode entrar e ser quem a gente quiser ser. Então lá a gente pode frequentar sem medo de ser feliz. E quem quiser se juntar a nós, pode se juntar, mas sem preconceito. E isso é que é muito bom. Como é a taxa de homofobia aí nos Estados Unidos? Olha, eu tava vendo que 20% ou 21% dos crimes de ódio são voltados à comunidade LGBT. É mais fácil ser gay e viver aí? Eu acho que aqui é mais fácil viver porque existem menos crimes. A taxa de criminalidade aqui é menor que a taxa de criminalidade no Brasil. Mas, por exemplo, aquela tragédia que teve na Boate Pulse, em Orlando, na Flórida, o preconceito existe em qualquer lugar do mundo para a nossa comunidade. Como funcionam as paradas LGBTs aqui nos Estados Unidos? Eu não frequentei nenhuma, a não ser a de Charlotte, que é bem pequena. Eu acho que devia ter 15 ou 20 mil pessoas lá. Como aqui nesse país não se pode beber na rua, eu acho que isso... As desculpas para se fazer festas são menores, como existem as desculpas para se fazer festas no Brasil. Então a nossa parada LGBT acaba sendo uma grande festa. Eu não vou falar que é errado, mas essa é a mensagem que a gente recebe. Agora, a parada LGBT que eu frequentei aqui, eu achei muito interessante, porque era, de fato, pessoas na calçada assistindo, pessoas desfilando e protestando melhores oportunidades para todos nós. Isso eu achei muito bonito de se ver. Então tinha assim a ala dos gays, a ala das trans, a ala das lésbicas, todos os tipos de alas. A ala que mais me emocionou foram duas específicas, quando passaram várias igrejas que aceitam homossexuais dentro delas, porque eu tenho uma história muito triste com a igreja, por eu ter sido uma criança que frequentava bastante, gostava de estar naquele ambiente, até que eu comecei a perceber quem eu era, e comecei a notar que eu não era aceito naquele lugar. Ouvi coisas de que eu ia para o inferno, toda a história que muitos homossexuais que vivem na igreja passam ao longo da vida. Então foi muito bonito de ver várias igrejas andando com placas e com pessoas que frequentavam aquela igreja falando: a nossa igreja aceita o amor, aceita a diversidade. Isso foi muito bonito. Outra coisa que eu gostei muito, a ala que passou com os pais e seus filhos LGBTs. E os pais com placas dizendo: eu tenho orgulho do meu filho gay, eu tenho orgulho da minha filha trans. Isso foi muito bonito e de uma emoção muito grande pra mim, porque também foi uma grande dificuldade que eu enfrentei, a aceitação. Porque, gente, uma coisa é sofrer preconceito na rua, na mão de outras pessoas. E outra coisa é dentro de casa. Isso é o que mais nos mata, porque onde está o nosso exemplo, onde está o nosso amor, onde está a nossa base é dentro de casa. Então é lá que a gente precisa ter o apoio. Se a gente tiver o apoio dentro de casa, pra gente ser quem a gente quiser ser, pra gente ser como a gente é e sermos felizes por causa disso, Zé fini. O amor é a solução pra todo mundo, sabe? Então, eu noto que aqui nos Estados Unidos talvez sim, mais fácil de se viver para a comunidade LGBT, mas, principalmente por eu estar vivendo no Sul, eu noto que existe um grande preconceito, sim. Porque o negócio é o seguinte: de feio, vocês não podem me chamar. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês quiserem saber mais sobre a comunidade LGBT aqui nos Estados Unidos, me mandem suas dúvidas, suas perguntas que eu vou responder. Meu Instagram, @DiegoIntrieri. Não se esqueçam de se inscreverem e assinarem o sininho para receberem. E, claro, compartilharem a fim de que eu possa pagar minhas contas. Tchau!